Olá, me chamo Kelly Moron da Silva, sou acadêmica em Pedagogia, estudo na Universidade Leonardo da Vinci Uniaselv. Minha tutora é a Luzia Arguelho. Vou falar do meu trabalho da disciplina do Estágio Curricular Obrigatório 1 da Educação Infantil. A área de concentração escolhida foi a metodologia de ensino e o tema abordado foi formas geométricas na educação infantil. A área de concentração escolhida foi metodologia de ensino. Eu escolhi essa área porque é a partir do desenvolvimento da criança que o professor ele coloca em prática um método de aprendizagem mais eficaz. A educação infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças e é muito importante uma boa prática pedagógica para o desenvolvimento do aprendizado da criança. Vou falar agora dos objetivos. Foi trabalhado formas geométricas com as crianças na sala de aula, pois tem como objetivo fazer com que os alunos observem melhor o mundo geométrico que os rodeia, pois é muito importante promover o desenvolvimento da percepção especial e a habilidade de cada criança. E pude observar e identificar que cada um explorou objetos de formas e cores diferentes. Eles também conseguiram simular situações de problemas através do desenho, recorte e colagens. Fundamentação teórica. A área de estudo que embasou a minha pesquisa foi metodologia de ensino na educação infantil, e os principais autores foram Libânios, Oliveira e Nunes. As ideias mais relevantes desses autores foi a de Libânio, pois, na sua perspectiva, os métodos de ensino são classificados segundo os aspectos externos, ou seja, método de exposição pelo professor, método de trabalho independente, método de elaboração conjunta, método de trabalho em equipe e método de atividades especiais. Uma outra ideia muito relevante foi a de Oliveira, onde o professor que adota a concepção de aprendizagem, ele passa a ser corresponsável pela aprendizagem do aluno, que é o principal responsável por esse processo. Metodologia. O estágio foi desenvolvido primeiro com um roteiro de observação, depois foi feita uma entrevista em campo com os professores e com os demais funcionários. Também foi realizado 5 planos de aula, que foram realizados na escola UMEI Ana dos Santos Monteiros, com as crianças da turma E do primeiro período. A atividade desenvolvida foi o método da rodinha, para realizar a primeira atividade, de onde todos os alunos ficavam sentados ouvindo uma história. E depois cada um tinha que contar como foi seu dia e como eles estavam se sentindo. E cada um ia falando por vez. Outra atividade aplicada na turma foi as formas geométricas, onde eu mostrava uma imagem das formas para eles, falava o nome de cada uma e depois eles pintavam conforme a cor que eu pedia para eles pintar. Olá, sou a acadêmica Léa Freitas da Silva. Irei dar continuidade da nossa apresentação. Irei falar um pouco sobre a nossa observação que realizamos. Na creche UMEI Ana dos Santos Monteiro, funciona somente 2 turnos, são matutino e vespertino, nos horários de 7 às 11 e de 13 às 17. Tem 4 turmas de crianças de 2 a 3 anos, no horário matutino. Tem 4 turmas no horário vespertino. No pré-escola, tem criança de 4 a 5 anos
São 3 turmas do primeiro período e 3 turmas do segundo período. A quantidade de funcionários atualmente na creche são 28. A creche tem estrutura somente para sala de aula, sala dos professores, salas e sala pedagógica. Área de lazer, onde as crianças fazem suas refeições. A escola possui os seguintes equipamentos: TV, computador, impressora, data show, caixa de som e Wi-Fi. O PPP rediscutido somente de ano em ano. E se houver alguma alteração ou inovação, elas são comunicadas através das assembleias. A quantidade de professores atualmente de sala são somente 20. Já apoio a creche não tem, pois os professores possuem formação acadêmica, cursos superiores, pós-graduação. A creche oferece formação continuada. A professora regente tem formação acadêmica, tem experiência profissional e atua 11 anos na educação e 5 anos atuando na creche. Sua tendência pedagógica é fazer um pouco de cada. Ela diz que não tem uma teoria e os recursos didáticos utilizados são livros didáticos, práticas, jogos ou música, contação de história. A professora mora no bairro onde a creche é localizada. O planejamento é realizado mensalmente, sendo centrado nos estudos apresentados à turma, a sua avaliação. Conformidade com a descrita do PPP, sempre tem relação do planejamento com prática, sempre seguindo o plano de aula. Roteiro de entrevista, plano de aula. A instituição escolhida para aplicar os planos de aula foi a creche UMEI Ana dos Santos Monteiro, onde o estágio será realizado na educação infantil. Os planos de aula vão ser elaborados para ser aplicado na turma E do primeiro período. Foram elaborados 5 planos de aula, com duração de 2 horas cada um. Os campos de experiências são musicalização e movimento, formas geométricas, brincadeiras lúdicas, as vogais, corpos e gestos, e movimentos. Os planos de aula foram feitos de acordo com a BNCC. Vivências do estágio. O estágio curricular obrigatório 1, Educação Infantil, foi realizado presencialmente e tem como objetivo colocar em prática o que aprendeu na teoria, vinculando um projeto de extensão e uma área de concentração. Durante o estágio, o aluno tem oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu na teoria, e o estágio também nos proporciona uma aprendizagem mais significativa e nos permite compreender os desafios da nossa área de atuação. A prática desenvolvida foi o roteiro de observação, onde fiz entrevista na escola para coletar dados importantes, como organização da escola, infraestrutura, projetos, políticos, pedagógico e planejamento. Na instituição foi desenvolvido o plano de aula, que tinha como disciplinas formas geométricas, que tinha como objetivo estudar as formas geométricas e ao mesmo tempo, estimular pensamento espacial da criança, ajudando-as a compreender, visualizar relações espaciais e dimensionais. Com isso, os resultados foram obtidos. E essas foram as referências que usamos. Libânio José Carlos,
Didática, São Paulo, Cortês, 2004. Escola no Brasil, AM, Iranduba, Morada do Sol, UMEI, professora Ana dos Santos Monteiro. E o site Dia a Dia Educação, Programa Pleno, Educação UFC. E, para finalizar, Oliveira, coisas que todo professor de português precisa saber. Essa foi a nossa apresentação. Desde já agradeço a todos.